Boa! Pediatra Vanessa Moadi, neonatologista, vai ensinar a gente a introdução alimentar dos bebês. Seja muito bem-vinda. Boa noite já, né, gente? Obrigada, Gisele. Obrigada pelo convite. Estou animada. Vamos embora. Como é que começa, então, a introdução alimentar dos bebês? Com quantos meses é o ideal? Tem os meses ideais, assim, ou não? Cada neném é de um jeito? Não, não. A recomendação atual é que comece a partir de 6 meses. 6 meses? Sim. Mas isso quando o bebê tá no peito. E quando ele não tá no peito? Também. Tanto fórmula infantil, aleitamento materno exclusivo, misto, quando mistura os dois, 6 meses. E o bebê tem que estar preparado, tem que ter os sinais de prontidão que a gente fala. Não Quais adianta são os sinais? Dá, ter só ensina os 6 sinais meses. pra gente. Vai. Eu vou falar que eu comecei antes, mas depois eu conto a história. Tenho uma filhinha de 5 anos, comecei um pouco antes. Mas foi minha mãe, entendeu? Que ficou da vovó, gente. Por isso que eu falo, gente, pode trazer as vovós na hora da introdução alimentar, ali na consulta, porque tudo mudou. Daí elas ficam malucas, né? Gente, é uma briga terrível, porque é a avó, o pai, o vô, a bisavó, todo mundo quer botar o bedelho, né? Você fica louca. A mãe, coitada, fica louca. Isso. Então, vamos entender, mudaram-se as coisas, minha gente. Isso. Quantos meses? 6 meses. 6 meses. E quais são os sinais que o bebê tem que dar? Isso, então, os sinais de prontidão quais são? O bebê tem que sentar sem apoio ou com mínimo de apoio. Então, o bebezinho tem que estar firminho. Eu achei que era alguma coisa relacionada aos dentes. Também, dente não. É a linguinha. O bebê tem aquele reflexo de empurrar a linguinha, né? Que a gente fala. Tá. Tem que estar com esse reflexo diminuído, senão Então, a gente não consegue. Ele tem que estar com reflexo diminuído e conseguir sentar sem apoio ou com mínimo de apoio. Tá, se ele não tiver esses sinais aí a de gente prontidão... espera um pouquinho e continua o leite. Tá, espera quanto tempo? Vai avaliando a cada consulta, né? Esperam mais um mês, avalia. Geralmente, com 15 dias, um mês, o bebê já está preparado. Se for necessário, a gente faz fisioterapia para o bebê ficar mais firminho. Os bebês respondem super bem. Tá, aquela pergunta que não quer calar. Qual é a fruta? Verdura? Qual é o alimento, né? Que é o mais indicado? Isso. Não é mais suco, né? Não é suco? Não é suco mais. Oh, minha gente, fiz tudo errado, minha filha, me perdoa. Não é mais suquinho de laranja lima, não é. Não é? Não. Tudo que eu fiz. Você já sabe, né? Já tá ligando. Não, é que as coisas foram mudando mesmo, né? E por que não é o suquinho de laranja agora? Então, porque os estudos mostraram que quando a gente dá um suco de laranja pro nenê, tem menos fibras. Entendi. Tem muita frutose, né? Tem um pico de insulina muito grande. É muito grande. E os trabalhos mostraram que lá na frente isso podia virar um diabetes tipo 2, quando ele fosse velhinho. Jura? Então, gente, nada de laranja. Você aí, ó, que teu bebezinho já tá com 6 meses, já vai começar a colocar os alimentos, introduzir os alimentos, nada de laranja lima, ok? Que a gente já tá falando, ó, presta atenção. Mesmo se a vovó, porque isso é importante, eu vou falar, mamãe, eu sei que você quer dar todo amor e carinho, mas a pediatra disse que não. Então, vamos ouvir a pediatra que estuda, né? O que a gente deve dar para o bebê, então? A gente começa com as frutinhas. Tá? Quais são as frutas que Então, podem? hoje em dia, não há restrição. Tá. Qualquer frutinha pode ser oferecida. Qualquer uma. Banana, melancia, manga, qualquer uma. Qualquer uma. Abacate, qualquer uma. Não tem restrição. E, por exemplo, a gente dá uma vez ao dia, como que a gente vai fazer nessa introdução alimentar? Isso, então assim, a gente começa com uma frutinha no lanchinho da manhã, geralmente, uma vez ao dia. Depois de uma semana, 10 dias, o bebê se adaptou um pouquinho mais, a gente começa com o almoço. Então você começa tipo a frutinha da manhã? Isso. Após o mamar? Não. Não, geralmente a gente tenta dar a frutinha antes do mamar. Porque senão... Antes do primeiro mamar? Não, o bebê vai mamar normal, acorda, mama. Livre demanda, minha gente. Tá. Ele acorda, mama. Daí mais ou menos entre 8 e 9 da manhã você vai oferecer a frutinha e depois dá um mamazinho, se ele quiser. A gente não corta no começo nenhum leite. Sabe o que eu acho importante? Porque eu ficava desesperada. Se bem que minha filha pegou rápido, mas, por exemplo, as mamães que estão, né, aí assistindo a gente, enfim, as cuidadoras, você dá a frutinha e ele não aceita. A gente deve continuar com a mesma frutinha ou trocar? Porque cada paladar é um paladar, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo nas consultas, gente, sem cobranças. Se o bebê aceitar, ótimo, lindo, maravilhoso. Se não aceitar, tá tudo bem, ele está conhecendo. O importante é que a gente ofereça com constância, né? A gente fala que ele precisa experimentar pelo menos 10 vezes um alimento para a gente falar, não, esse ele não gostou. 10 vezes? Então, 10 gente, não desiste na primeira, não significa que ele não goste, entendeu? São 10 vezes
oferecendo, né, pro bebê. E como a gente sabe que ele gostou, faz a boquinha, ele começa a... No começo, ele vai ter esse reflexo, ele vai empurrar a comida. Você vai colocar a frutinha, ele vai com a linguinha. E Você depende vai do bebê também, né? Tem que bebê quer comilão, gente, que já aceita a fruta logo de cara. Tem. Mas a gente nem cria expectativa. A gente fala que não vai aceitar, Pra e não tá se tudo frustrar, bem. né? Isso. Tá bom. Então, vamos lá, 10 vezes o mesmo alimento. Aí você troca? Não, já aceitou esse alimento. Troca a fruta ou vai pro almoço? Não, cada dia você vai oferecer um, entendeu? Cada dia você oferece um diferente. Daí você deu abacate, ele não gostou. Daí, para você falar que ele não gostou daquele alimento, a gente fala que ele tem que provar pelo menos 10 vezes. Depende da textura também, né? Isso, mas ele está conhecendo, é tudo muito novo. Então, assim, deu abacate um dia, outro dia da mamão, outro dia da pera, da maçã, né? E a consistência também é importante, Gi. Sim, agora uma pergunta que não quer calar, gente. Já foi briga já na minha casa com meu ex e a minha mãe, hein? Vou contar pra vocês aqui uma parte da minha vida. A banana, e coloca com bico, porque tem criança que chupa bico. Eu não sei se é indicado hoje em dia, se não é, enfim. É indicado, não é? Usar bicos É. de tipo de mamadeira ou a redinha, né? Não é redinha, é o bico mesmo, aquele bico de dormir, de acalmar a criança. Ah, chupeta. Chupeta. O ideal é que não dê a chupeta para não desmamar. Tá bom? Mas a chupeta assim, ajuda a desmamar, mas acalma ajuda, tanto. Eu usei, calma. gente, mas minha O filha bebê já largou, tem- deu tudo certo. A gente recomenda que não use Que não. bicos. Se você não tá? conseguir, se seu filho dormir à noite, ficar calminho, não precisa dar chupeta. Isso, Mas, esse é enfim, o ideal. Mas, é muito mas pessoal, né? Eu Mas, sei. por exemplo, na hora que você vai colocar a comidinha, colocou uma bananinha, você coloca o bico ou não? Não. Você vai dar a frutinha. O que a gente fala é que o bebê tem que experimentar a frutinha amassadinha em pedaços e deixar o bebê manipular, para ele aprender. Bom, eu já sei a resposta, mas eu quero que a pediatra, a doutora aí diga. Colocar lá a bananinha, ai, não tá tão doce a bananinha, vamos colocar o mel? Pode? Não. Eu tinha certeza da resposta já, né? Mas as vovós adoram. Ai, tadinho, ele tem que experimentar doce. Acontece muito isso. Não, né? e ele não está preparado, né? Nada tem risco de de mel. botulismo. Não, tem risco de botulismo se a gente introduz o mel que é antes de um botulismo? ano. É uma doença grave, que tem uma bactéria. Às vezes o mel está infectado por uma bactéria Gente, eu não sabia que disso. causa uma infecção grave nas crianças. Então, Tá antes bom. de um ano, é zero mel, né? Não pode o mel. O ideal é depois de 2 anos, porque é muito doce, né? A gente está ensinando o bebê a comer. Entendi. E, por exemplo, aquelas adoram pegar a chupeta, bico, é porque lá em Brasília fala bico, gente. Cada lugar é um, né? Aqui Sim, deve aqui é falar chupeta, chupeta, enfim, isso. Brasília é bico. E coloca mel, coloca leite condensado, nada disso, né? Pode fazer. Isso realmente pode prejudicar a saúde do bebê. Pode, porque ele está aprendendo mesmo a comer. Ele não conhece o doce. A gente que vai apresentar. É a gente né? que está criando, né? Isso, às vezes os pais falam, não, os mas ele está hábitos olhando com alimentares. vontade, está olhando com vontade, mas ele Tá olhando nunca com comeu vontade. aquilo, né? Então, a gente que está apresentando. Então, vamos apresentar de forma saudável para ele aprender a comer de forma saudável. Entendi. Boa. Depois vem o almoço, então. Depois de quantos dias? Mais ou menos 7 a 10 dias. 7 a 10 dias, ele já pegou a frutinha, já tá gostando, né, de algumas frutinhas. Não sei se tomara que gosta de todas, porque é super saudável. Aí a gente vai introduzir, então, a jantinha. A gente não falou da redinha. Vamos falar do almocinho e aí depois a gente fala daquela redinha lá que eu usei. Meu Deus, tomara que seja certo. Meu Deus, senão eu usei tudo errado. Minha filha, me perdoa. O almoço, então, é o quê? Os legumes? O que pode Isso. dar O pro bebê? almoço- 6 meses também. Isso, é um pouquinho mais, né? Uma semaninha. Por que a gente fala uma semana? É só para ele já ter tido contato ali com a frutinha, começar a se adaptar. Daí começa também com o almoço. Então, vai ficar a frutinha de manhã, né? Um lanchinho de manhã e o almoço. Tá? Sem cortar nenhum leite. Tá bom. Então, sem cobranças. Comeu, se não comeu, tem o leitinho lá. Tudo bem. Né? Daí, o almoço já começa com tudo, até com carne. Carne? Carne. Como que carne, gente? Pode picadinha, amassadinha Picadinha e tal? bem E quem é vegetariano, desfiadinha. vegano, que agora, né, tá super Daí em a alta? gente respeita, Não dá. daí não dá. Ah, e é prejudicial isso? Mas tem que acompanhar bem de pertinho. Eu recomendo que acompanhe com o nutricionista, né? Porque tem que dar saber o que quantidade substitui, proteica. bonitinho. Isso. Tá. Né? Então pode dar carninha, que mais? Então, são 5 elementos. Tem que dar proteína, tem que dar o cereal, tem que dar verdura, legume e tem que dar um carboidrato aí. Então pode arroz e já o feijão já pode também, gente? Não. Com caroço ou sem caroço? Com caroço Gente, tô chocada. amassada. Ah, tá, amassadinha. No garfo. Tudo a gente vai, uma parte a gente vai dar em pedaços. Tá bom. Para a criança aprender a manipular e ter contato, né? E uma parte amassada. Isso que eu ia falar, tem muitas mamães que não gostam da sujeira, né?
tem que deixar a criança se lambuzar, pegar na comida, esfregar na cara, não tem jeito, né? Ela tem que conhecer aquilo, tem que se familiarizar, não é só bota a mãozinha e eles te arrancam o babador, é uma delícia, joga o prato pra cima, fase maravilhosa. Mas não desiste, gente, não desiste, viu? Eu já passei por isso, eu tenho uma filha, uma fase maravilhosa, tudo passa. Então tá, eu dei o almoço e depois de quanto tempo já dá a jantinha? Ou a jantinha espera mais um pouco? Então, daí no mês seguinte, com 7 meses, a gente vai dar a fruta da tarde e o jantar. Ah, já vai colocar. Tá? Depois de um Outra mês. pergunta, coloca o sal na comida? Porque, gente, fala a verdade, sal rosa, do Himalaia, do Japão, algum sal? Zero, até um aninho zero. Mas não tem gosto de nada, doutora, pelo amor de Deus, cuidar das crianças. Vai ter o gosto dos alimentos. Minha gente, tadinhas. Tudo bem, vocês vão passar dessa fase, entendeu, bebês? Vocês vão conseguir comer depois com um salzinho, assim, de leve. Eu não gosto de comida salgada. Sim. Até hoje eu mantenho uma alimentação super saudável, mas eu acho, tadinho, porque aí eles rejeitam mesmo sem sal, né? Não, Faz que com o quem, então, a rim é muito imaturo ainda para receber a sobrecarga de entendi. sal. Então a gente não dá mesmo nada. O que a Nem gente um vai pouquinho. fazer bem temperadinho. A comidinha vai ter alho, cebola, salsa, cebolinha, o que você tiver de coisa natural, você pode pôr e deve pôr. Deve pôr, que, né? Tem que ter sabor, tem que ser aquela comida que você fale, nossa, eu comeria essa comida, só falta o sal, Tá bom. né? Então, nada de sal, gente. O pediatra tá falando. Seguinte, aquela pergunta que não quer calar também. Existe algum alimento que não pode dar, sei lá, até 1 ano ou 2 aninhos? Então, a gente fala do açúcar, Açúcar, 2 anos. 2 anos. Tá. O mel, hoje em dia, 2 anos. Mel, açúcar, qualquer coisa. Que tenha doce, né? Que seja docinho. Sal também não pode. Sal, depois de um aninho. Tá. O suquinho pode dar? Então, depois de um aninho, a gente pode dar açúcar. O suquinho é só depois de um ano, Depois de um ano. gente. Isso. E uma coisa importante que a gente não falou ainda, gente, água. Começou a introdução alimentar, começou com a água, porque senão o bebê fica constipado, fica ressecado. Então pode né? dar aguinha também de livre demanda naquela... eu lembro da chuquinha, a gente fica falando da vontade de ter outro, mas fico só na vontade mesmo, entendeu? Então, assim, mas assim, meu recado, assim, de coração é sem cobranças para as mães. Porque a gente fica frustrada, porque a gente faz a comidinha com amor e carinho. Até hoje a gente fica. E o bebezinho vai lá e não come nada, gente. Ele está aprendendo, tudo bem. Então não bata a comida, não penere, nada de bater. Vai ser amassada. Eu fiz tudo errado. Eu queria contar que eu fiz tudo errado. A gente fala da redinha. A redinha pode ou não pode? Então, a mesma coisa, ele tem que ter contato com a textura, senão ele vai colocar a redinha, vai ter a textura da redinha. Mas, por boca. exemplo, uva. Então, que uva tem aquele caroço. Tem a forma correta de cortar os alimentos para não ter risco de engasgo. Então tem que ser a uvinha que não tem a semente, porque semente Sem é perigoso, semente, né? E vai cortar no sentido longitudinal, assim, ó. Então tem os cortes, que é só procurar na internet, cortes de alimentos. Para a introdução alimentar dos bebês. Mas no comecinho, gente, é amassadinho, Tá. ou as frutas molinhas de forma Eu já sei a resposta que eu queria contar para vocês, mas eu quero que ela diga, por exemplo, ofereceu a banana, não aceitou a banana. Nunca mais ofereço a banana? Não, vai oferecendo. Outro dia, daqui a 2 dias, oferece de novo. O paladar assim vai mudando, né? E isso forever, né? Vida inteira, o bebê vai mudando o paladar, a criança, né? Às vezes, por exemplo, a minha filha come brócolis hoje. Do nada, começou a comer brócolis. Come brócolis como se fosse um doce, assim. Então, assim, e aí muita gente fala, ela não come, não ofereço porque ela não come. Eu falei, gente, mas tem que oferecer, né? Isso. E outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, os primeiros 1000 dias da criança, que são os primeiros 2 anos, a gente chama de janela de oportunidades. Porque o bebê está aprendendo, o cérebro... Dá quantos meses? Dá quanto? Dá 2 anos, da gravidez e os 2 anos de vida do bebê. É o momento de você colocar todas as verdurinhas, Isso, legumes. Estímulo, de estímulo. Isso. Suco verde. Não, suco verde não, né? Depois de um ano Suco pode verde, dar. arroz de couve-flor, gente, dá pra criança, entendeu? Pra crescer assim, saudável, igual a mãe. Não, mas é isso, uma alimentação saudável que a gente fizer nesses primeiros 2 anos vai repercutir pro resto da vida do bebê. Vem, gente, 2 anos, aproveitem, hein? Muito obrigada, doutora Vanessa Moad, pediatra neonatologista. Volte sempre a gente ajudar as mamães, é muito importante. Obrigada, viu? Seus contatos para quem quiser saber da introdução alimentar e também depois também, né, dos 2 aninhos, a minha que tem 5, a gente vai conversar depois nos intervalos. Meu Insta é o Pediatria Personalizada, tá bom? O Instagram, então se alguém precisar de mim, tem um consultório nos Jardins aqui em São Paulo, tá bom? Cuido de bebezinho na maternidade, se precisar. Obrigada. Foi um prazer. Viu, gente? Foi todo nosso, viu? Obrigada, tá linda aqui. Obrigada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Fui!
Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Espetacular. Pera aí que eu tô... Pera aí, não é espera aí. Colocar a ficha aqui só para... Obrigado. Aplausos para esse moço que você viu. Primeiro, boa tarde. Grande abraço a todos que nos veem. Esse moço que abriu essa nossa participação aqui na Tarde Top é o Rick Chester. Ele, como vocês viram, transformou água em dinheiro. Transformou água e gelo em dinheiro. E foi. Aí a grande dúvida que fica é, mas este fluminense, este carioca, enfim, valem os dois termos, da onde tirou essa sacada? Com quem ele aprendeu a fazer isso? Vamos saber? Opa, demorou. É ele que está no telão com a gente, direto do Rio de Janeiro. Ô Rick, de onde você tirou essa ideia? Como é que você falou? É assim que eu vou crescer na vida e vou pagar meus boletos. Grande abraço, obrigado por estar com a gente, meu irmão. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra imensa estar participando do seu programa. Você que sempre fez um jornalismo seríssimo e é muito importante estar ao lado da imprensa que faz esse jornalismo sério. Muito obrigado. Estar aqui participando desse seu momento. Obrigado por tudo. Bom, cara, eu tirei da dificuldade, né? Eu sou filho da dificuldade. A única coisa que eu aprendi na vida foi me reinventar, porque eu não tive outra opção, né? Então, quando você olha para a dificuldade e fala, cara, reclamar não vai resolver, a opção que se resta é, se reclamar não resolve, desistir não resolve, eu preciso levantar, nem que seja todo machucado, e seguir a caminhada. Então, tudo que eu fiz na vida foi para fugir da dificuldade, da fome, da miséria, da escassez, do caos, e tentar pegar o mecanismo que eu tinha no lugar que eu estava e fazer a minha engrenagem girar, porque reclamar e desistir não resolveria. Então, foi o que eu fiz o básico, eu fiz o óbvio. E é o que eu falo com a galera, é o óbvio, galera. O óbvio é você levantar e andar, independente da circunstância, e é o que eu sempre fiz, né? Então, esse vídeo, esse cenário todo, essa questão da água, etc., foi consequência das várias e várias vezes que eu fui expulso pelo desemprego, expulso pelas crises, expulso por aquele fator, e aí eu tive que ir me reinventando, né? Porque quando eu costumo chamar de expulsão, porque quando pinta uma crise, a primeira cabeça que rola é o do que tem menos informação, né? Quando pinta o desemprego, a primeira cabeça que cai na empresa é o que tem menos informação. Eu trabalho, sei lá, eu faxineiro, eu limpador de vidro, eu que já fui faxineiro, já fui limpador de vidro. Então, a primeira cabeça que rola é a da gente, né? E aí, quando você é expulso de um lugar desse, você não tem tempo para assimilar, você precisa levantar e andar rapidamente, foi o que eu sempre fiz. Então, numa dessas de levantar e andar rapidamente, eu fui parar na areia de Copacabana para levar comida para casa, para pagar aluguel, para pagar minhas contas, porque eu sabia que tinha como fazer alguma coisa, e se eu não fizesse o que dava para fazer naquele momento, aí a crise não estava no meu país, estava dentro de mim. E essa era a mensagem que eu quis passar para essa galera. Independente de qual seja a crise externa, Sim. Não deixe que outra interna faça morada dentro da sua cabeça, levante antes. Olha, olha só que figuraça, que belíssimo exemplo, e nós aqui da Tarde Top sempre buscamos exemplos positivos para partilhar com vocês que nos assistem no Brasil inteiro. Esse moço, o Rick, ele, na minha opinião, eu, Luciano Faccioli, entendo e afirmo que ele consagra ou carimba, sabe aquela chancela de carimbar aprovado? O famoso ditado que não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Esse moço aqui é um exemplo vivíssimo, graças ao bom Deus, dessa situação. Mas daí, você antes de fazer isso, tomar essa iniciativa, você estava desempregado, você fazia o que da vida?
Bom, só para contar rapidamente aqui um trechinho da minha história, né? Eu sou filho de Minas Gerais, não do Rio, eu moro no Rio há um tempo, eu sou filho de Minas. Perdão. E desde criança eu trabalho para gira minha engrenagem da forma que deu. Aos 7 anos de idade eu perguntei à minha mãe o que eu tinha que fazer para comer carne, porque eu nunca tinha comido carne até os 7 anos de idade. Tá. A minha mãe falou, bom, ninguém vai te empregar, meu filho, então para comer carne você tem que trabalhar para ter dinheiro, porque você só consegue comprar carne com dinheiro. Só que ninguém vai te empregar com 7 anos. Eu falei, mãe, não precisa ninguém me empregar, é só eu trabalhar, então eu mesmo vou fazer minhas coisas. Aí comecei a plantar uma horta no quintal da minha casa e dali eu comecei a lidar com venda. E quando eu comecei a me dar com dinheiro, naquele primeiro dia, é lógico, plantei a horta, cultivei, esperei, quando cresceu, coloquei no carrinho de mão e fui vender na rua. A primeira vez que eu peguei no dinheiro, vendi a verdura toda e fui no açougue e comprei carne, eu olhei para a carne e falei, cara, o homem é aquilo que ele quer ser, cara. Eu falei que eu queria comer carne, minha mãe falou que eu tinha que fazer, eu peguei, fiz o que eu tinha que fazer e estou aqui, com a minha carne na mão. O homem é aquilo que ele quer ser. E aí eu determinei muito cedo que dava para fazer alguma coisa para realizar as vontades que nós tínhamos. E olha que eu estou falando de um cenário de muito caos, que era a cidade de Pitangui, na década de 80, com o desemprego aflorado no país todo e numa outra época, transição de uma época para outra, início de democracia, estava tudo nascendo ali. E naquele meio daquele cenário todo, uma criança de 7 anos falou, cara, se eu tenho que trabalhar para comer carne, eu vou lá, vou trabalhar. Quantos anos? Nasci um vendedor. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 43. Tá, você tem filhos? Tenho uma filha. Quantos anos? Ela tem 17, vai fazer 18 agora. O que você já passou para ela desse teu jeito, que é uma grife, pô? Você é um empreendedor. Pô, meu irmão, você é pedra 90, como a gente fala em Santos, no litoral de São Paulo, pô. Você é muito legal essa história. O que você já passou para tua filha do teu jeito que é grife, o jeito Rick Chester de ser? O quê? Bom, a primeira coisa, eu sou grato a Deus por ter permitido que a minha filha passasse ao nosso lado 14 anos no anonimato e na dificuldade, né? Então, antes dela morar hoje nos metros quadrados mais caros do meu país, numa cobertura triplex que eu comprei e paguei à vista, ela morou com a gente no caos, né? Ela morou na dificuldade, ela sentiu na pele o que é fome, o que é miséria, o que é... Eu entrar, por exemplo, com a minha filha no supermercado e ela querer pegar um iogurte, ela pegar o iogurte e olhar para o pai e para a mãe para saber se poderia levar o iogurte ou não. E o pai e a mãe só olhar para ela e ela já entender que não dava para levar o iogurte, ter que voltar o iogurte para a prateleira. Sim. Então ela passou por isso conosco. Eu penso que a vida naturalmente preparou a minha família para estar onde estamos hoje. E o que a minha filha me viu fazer durante toda a vida foi lutar. É claro que ela me viu perder várias lutas, mas em nenhum momento ela me viu me acovardando ao não subir ao ringue. E aí ela se preparou para lutar, vendo o pai e a mãe lutando o tempo todo. E isso foi o maior legado que eu passei para minha filha. Então nós chegamos muito preparados nesse lugar que nós estamos hoje, porque ela presenciou essa luta, presencia essa luta no dia de hoje, e é um legado que eu quero deixar imaterial para ela. Não é nem os bens que nós temos hoje, é o legado imaterial da luta, né? É a 47ª da frase. A 47ª frase do hino nacional do nosso povo, que diz: verás que um filho teu não foge à luta. Eu não fugi e certamente ela não fugirá, porque foi o que ela viu o pai dela fazer. Lutar. Eita, coisa boa! Eu te apresentei como, me perdoe, já falei, mas novamente, né? Como carioca, como fluminense, mas para que os mineiros que nos assistem nesse instante em Minas Gerais, lógico, não fiquem bravos comigo. Você é mineiro de qual cidade, Rick? Pitangui. Mas no meu primeiro livro, que hoje eu já tenho 2, eu falo que eu sou o mineiro mais carioca que a galera vai conhecer. Eu passei uma vida inteira indo e voltando de Pitangui. Então, é meio que minhas duas casas. A galera sabe disso. A galera que acompanha sabe. Inclusive, um abração pra galera de Minas que está acompanhando o seu programa aí. E aí eu te pergunto, Rick, pô, rapaz, pena que... Aliás, pena não. A gente tem, lógico, um tempo limite hoje para conversar. Daqui a pouco o Dr. Norton Sayeg, médico, geriatra, um competente profissional da medicina que já esteve com a gente. Daqui a pouco eu bato um papo com ele para falar do mal de Alzheimer. Mas com você a gente vai ainda continuar, óbvio. Mas como o papo é muito legal e você deve ter 3.450 exemplos, fora outros para partilhar, eu já quero agendar com você para um outro dia você estar com a gente aqui na Tarde Top, que vale muito a pena. E a pergunta agora é a seguinte: você, o Rick, acreditou no Rick? Deve ter ido lá na frente do espelho e falou: você coça aí, vamos lá. Mas muita gente não faz isso, não consegue, não bota fé no seu taco. E aí, qual é a fórmula, qual é a maneira de cada um acreditar mais em si próprio, hein? Bom, eu penso que... Eu vou falar o que eu fiz na minha vida, né? Eu fui um cara que deu muito errado na vida tentando acertar, é claro.
mas chegou um momento na vida que eu determinei que não dava mais para ser daquela forma. Então eu peguei, a dica que eu deixo para a galera, inclusive, anota tudo que deu errado na sua vida. Anota como sua vida está hoje, tudo que deu errado. Tá. Coloca tudo na sua frente, depois pega um papel maior e faz a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para nunca mais passar pelo que eu estou passando hoje? Depois que você fizer essa pergunta, você começa a trabalhar pela resposta dessa pergunta. Sim. E no dia que você descobrir a resposta dessa pergunta, você passa o restante dos seus dias na Terra para fazer valer aquela resposta. E foi o que eu fiz. Então, a minha vida estava um caos e eu me fiz essa pergunta: o que eu tenho que fazer para nunca mais passar pelo que eu passei hoje? E aí, o dia que eu descobri a resposta, eu falei: agora eu vou viver por causa dessa resposta. Então, a resposta de cada um é diferente, né? Porque os ambientes são diferentes, sim, as circunstâncias são diferentes, sim. Mas a pergunta é a mesma. O que eu tenho que fazer para nunca mais passar pelo que eu estou passando hoje? E aí, essa resposta vai conduzir você para onde você quiser. Legal. Hoje você é um homem rico. Peraí que eu vou completar. Rico de sabedoria, tá na cara que é. Rico de espírito, meu Deus, você é trilionário, meu irmão. Rico de iniciativa, de vontade, de raça, de garra. Meu Deus do céu, você deve estar naquela revista Forbes, lá dos mais endinheirados do mundo. Disso eu tenho certeza. E na questão dinheiro, e não pergunto o que é para você se exibir, nem estou perguntando ou sendo indiscreto, não é nada disso. Mas é para servir também de exemplo. Hoje a tua vida financeira é completa, você é um homem independente, garantido. Os boletos não te incomodam, é isso? Bom, eu primeiramente fico muito feliz em ver você falar da primeira riqueza, que é a que o dinheiro não pode comprar. Sim. Eu penso que o ser humano tem que pensar muito nisso. E eu tenho todas essas riquezas de berço, mas hoje eu já não trabalho mais para pagar a conta, né? Hoje o meu dinheiro paga as contas para mim. Então eu penso que esse é o sonho do nosso povo brasileiro, é não ter mais que se preocupar se vão cortar sua luz, se o aluguel vai descer. Hoje eu não pago mais aluguel. Se a escola da filha vai ter que tirar, hoje eu não tenho mais essa preocupação. Mas foi tudo constituído com muita luta, com muito suor, e dinheiro não aceita desaforo, né? É importante a galera perceber e ter essa certeza que não tem a ver com ganhar pouco ou ganhar muito. Tem a ver com respeitar o dinheiro que chega até as suas mãos, e isso só se faz com educação financeira, que é inclusive o capítulo do meu segundo livro: sem educação financeira, sem chance. Então, até porque se eu fosse um fanfarrão com dinheiro, eu já estaria novamente vendendo água, e hoje talvez eu estaria inscrito para algum programa para pegar algum tipo de recurso governamental por não ter preparo para lidar com tudo aquilo que chegou na minha mão. E para você que ainda não chegou onde eu cheguei, se prepare, porque se um dia você chegar nos grandes números, se não estiver preparado para isso, pode ser que você tome um capote e nunca mais consiga levantar. Então, se quer ter vida extraordinária, tenha o preparo necessário para ter uma vida extraordinária em todos os sentidos. É isso que você fala, Rick. Gente, esse moço, para quem começou e já pegou o bonde andando, como se diz, o programa já começado, o nosso Tarde Top, aqui na Rede Brasil de televisão, ou em rbtv.com.br, ou no 50.1, ou nas várias operadoras, que agora eu não lembro os números de cabeça, mas é entrar em nosso site e lá você tem toda a informação no rbtv.com.br. Esse moço é o Rick Chester, que é um exemplo de empreendedor. Um exemplo que saiu do zero, do menos 5, e chegou no 500, Estou dando números hipotéticos para a gente entender. Essa tua última resposta também consagra aquele ditado popular que é: não se faz desaforo ao dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo? É mais ou menos, ou falei besteira, Rick? Fique à vontade. Não, é exatamente isso. O dinheiro não aceita desaforo. Eu vejo algumas pessoas que me perguntam: Rick, como que eu faço para chegar no meu primeiro 1 milhão? Eu falo, sabendo lidar com R$10 quando você tem apenas R$10. Porque se você souber fazer... Eu tinha, sim, R$10. Eu peguei, comprei meio saco de gelo e um fardo de água mineral e fiz disso o início da minha trajetória. Tem outras tantas pessoas que vai pegar os mesmos R$10 e vai dissolver e não vai conseguir saber amanhã o que fez com R$10. Exato. Quando você consegue lidar com R$10, você faz ele virar 100. Me dando com 100, você faz 100 virar 1.000, 1.000 virar 10.000, 10.000 virar 100.000, 100.000 virar 1 milhão. Agora, se você não consegue fazer alguma coisa com R$10, não queira ter 1 milhão não, que você só vai ter um problema 1 milhão de vezes maior. Então, se prepare. O dinheiro não aceita desaforo, não é questão de muito ou pouco. É ser fiel e respeitar aquilo que você sempre sonhou. Porque se você não respeita, não era um sonho de verdade. Então, se prepare para lidar com dinheiro. Não estou falando de milhão, não. Se prepare para lidar com um salário mínimo, se prepare para lidar com R$10, se prepare para lidar com R$1.000, com R$5.000, porque somente esse preparo vai te conduzir aos grandes números. Ou se você chegar nos grandes números sem esse preparo, pode ter certeza que a sua riqueza vai se dissolver da mesma maneira que ela surgiu. Então, eu espero que, caso as pessoas que estejam assistindo esse programa, sim, elas tenham a oportunidade de transformar a sua vida financeira, que elas não dissolvam isso pelo simples fato de não ter percebido a importância da educação financeira. E não apenas se prepare, não deixe de falar com seus
sobre educação financeira. Prepare você e prepare as próximas gerações para que elas errem menos do que nós erramos. Tá, agora vamos lá. Pandemia, minha Nossa Senhora, Rick, aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o Brasil inteiro, números desesperadores, assustadores, números, enfim, de uma tragédia, lamentavelmente assim. E lógico que tem um reflexo na economia, com quase 14 milhões de desempregados pelo país inteiro de ponta a ponta. Na pandemia, será que esse teu exemplo, será que essa sua fórmula, será que esse jeito Rick Chester, que eu já falei, virou grife faz tempo, você sabe melhor do que eu, mesmo na pandemia tem jeito de dar certo, como deu com você, ou a realidade é que temos de esperar um pouquinho no famoso vai devagar e sempre? O que você me conta disso e para quem nos vê também? Bom, eu acredito que a necessidade é o melhor cenário para separar quem quer de quem de fato discursa. Né? Então, eu sou filho da necessidade. De 2018, quem lembra de 2018, quando eu gravei esse vídeo da água, que hoje chamam de lendário vídeo da água, era um caos. Não era uma pandemia, mas era um caos. E eu sempre acreditei desde criança de que a crise não é a primeira e nem será a última. Eu sempre acreditei que depois da tempestade não vem bonança, depois da tempestade vem outra tempestade, então eu preciso aprender a lidar no meio dessa tempestade para que na outra eu já esteja um pouco mais preparado. Estando um pouco mais preparado, eu já saio na frente da galera que não se preparou na tempestade anterior. Então, um cenário adverso, ele dá para você a possibilidade de mostrar a que veio. É a mesma coisa de, com 90 minutos de jogo, tem um pênalti lá, e aí ninguém quer pegar a bola, o cara lá, o zagueiro põe debaixo do braço e fala, não, eu vou bater o pênalti. Você tem que ser esse cara, meu parceiro. Você tem que ser o cara que, aos 90 minutos, é o último lance. Cara, você não pode errar, você tem a necessidade de acertar. Sim. Aí você mostra que você está, de fato, preparado. Agora, então, a minha vida foi sempre isso. E no cenário da pandemia, é o melhor cenário para as pessoas se mostrar de fato a que vieram. E não estou falando abrir grandes negócios, não, tá? É começar coisa que dá para fazer. Colocar um sacolé no congelador para vender de porta em porta, vender um perfume, vender qualquer coisa, mas não parar de girar sua engrenagem. Hoje você... Tá, hoje o Rick... Hoje não, né? Agora está batendo um papo com a gente, óbvio. O Brasil inteiro vê aqui na Rede Brasil, no Tarde Top, o Rick Chester, que é exemplo de inspiração. Exemplo de inspiração, né? Hoje você faz o que da vida? Atualmente você faz o quê? Você vive o teu dia a dia, como é que é? O que você tem de atividade? Bom, quanto receita, eu tenho várias, né? Hoje eu tenho 2 livros que estão na lista dos mais vendidos no Brasil. O primeiro desde 2018. Tá com ele aí na mão, não? Tá com ele na mão para mostrar? Tá aqui na bolsa. Pode ir lá pegar, vai lá pegar. Vai lá pegar, tá aí pertinho? Eu? Não, o livro. Tá aqui perto. Pegue lá, pode levantar, pegue lá enquanto vem aqui comigo, enquanto o Rick vai lá buscar o livro. Tem 2 aqui. Então demorou, não tem tempo ruim. Mostra a capa pra gente. Esse aqui foi lançado em 2018. Segura ele aí. E já vendeu mais de 100 mil cópias em um país onde o povo não lê. Pega a visão. Desde 2018, na lista dos mais vendidos no Brasil. E o outro? O segundo aqui foi lançado em plena pandemia, esgotou e não tem mais. Então está vendendo muito, né? Graças a Deus. Então, meus livros venderam centenas de milhares de cópias num país onde o povo não lê. E palestras pelo Brasil inteiro. Em todos os continentes do mundo. Palestrei em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Eu tenho hoje os meus negócios, tenho receita com publicidade. Inclusive, hoje eu estava aqui experimentando figurino com uma publicidade que eu faço amanhã. Então, a vida continua fluindo, graças a Deus. Mas a caixa de isopor continua guardada. Porque se isso tudo der errado, eu sei onde vende água, eu sei onde vende gelo, a disposição faz morada dentro desse cara aqui, e eu volto para a rua e refaço tudo de novo. Eu lembro da minha caixa de isopor para dizer para esse povo, olha, não interessa se você tem um canudo de doutor, de advogado, não interessa. Se travar para você, tenha coragem de pegar uma caixa de isopor e ir pro sinal vender água na rua, porque isso não é vergonha, não. Vergonha é ficar em casa reclamando, saudável. Isso é vergonha. A gente vai fechar esse papo com você, mas quero que você assuma, se puder, e quiser, né? Aí é você, de um novo dia, uma outra oportunidade, você voltar a falar com a gente. Primeiro, esse pedido, pode ser? Pode, é lógico, pode. Pedido seu é uma ordem. Vai ser uma honra imensa, vou retornar e falar para o seu público. Pelo amor de Deus. Tô muito feliz de estar conversando com você. Te falo de coração, de coração.
E aí, o pedido final que eu vou te fazer é o seguinte, pedido final agora, nesse papo, não gosto de usar final caramba, né? O pedido que eu vou fazer é o seguinte, o Rick, gente, nas horas vagas curte a vida, pô, é filho de Deus e mais do que merecido. Ele é passista da Estação Primeira de Mangueira. Quando que a gente vai numa próxima, vai ter um vídeo teu, você vai mandar uns passinhos aí com a gente aqui, o que você prefere? Bom, para ficar a caráter, né, porque nós estamos falando da maior escola de samba do planeta, eu prefiro mandar um vídeo para você caracterizado, e aí vocês incluem na matéria, fica mais coerente com a responsabilidade de trazer a energia e o sentimento do que é ser um passista de fato. Um passista de verdade que respeita o passista, ele jamais se apresentaria sem estar dentro do figurino necessário para tal, entendeu? Então, eu mando um vídeo para você, vai ser uma honra imensa, respeito máximo. Inclusive, deixa aqui um abraço para toda a galera do Carnaval brasileiro que não tivemos agora. Eu sei que tem muita gente que fala, eu não gosto de Carnaval, para mim não faz diferença. O que essa galera não sabe é que o Carnaval não acontece, o ADDcista não faz dinheiro, o soldador não faz, o tiozinho que escola sapato Sim. não faz, a loja de tecido não vende. É muito mais do que o que passa pela avenida. Então, vai além de você gostar ou não gostar de Carnaval. É importante ter mais cuidado e tentar olhar o queijo como um todo e não apenas a fatia que passa pela avenida. Ô, Rick, te falar uma coisa, meu irmão. Primeira vez que eu estou conversando com você, primeira vez que eu estou te entrevistando, e agradeço a Andréa Macarian, em nossa produção, no comando da nossa produção, que agendou o seu papo ou a sua participação. Andréa Macarian, Maca, né, como a gente fala, parabéns. Primeira vez que eu estou falando com você, já te conhecia, óbvio, né? Quem é que não te conhece? E estou profundamente feliz. E todo gordinho, tu tá me vendo? O bicho tá, eu tô, rapaz, mas isso deixa para outro dia, né? Todo gordinho é ansioso, então não vejo a hora da gente fazer um próximo papo. Deixe seus contatos para quem quer te seguir, te acompanhar e saber mais da sua vida de sucesso. Bom, primeiro, obrigado, cara, pela participação. Parabéns pelo seu programa, pela sua seriedade, pelo brilho e olhar que você tem para fazer as coisas que você faz. Parabéns a toda a sua equipe, a todo o bastidor, que muitas das vezes a galera nem tem conhecimento. Você que está assistindo o programa sabe que por trás de um programa de sucesso desse existe um bastidor fantástico. E o meu contato está aí na descrição, Rick Chester é a minha página. E a mensagem final que eu quero deixar para essa galera é que eu só consegui porque eu não desisti. Então, se você quer alcançar seus objetivos, tem 2 regras básicas que você precisa seguir. A primeira, nunca desista dos seus sonhos. E a segunda, nunca se esqueça da primeira. O restante vai ser tudo consequência disso. Por mais que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe você, todo o programa, toda a sua equipe, todo esse povo brasileiro nesse momento caótico que nós estamos passando. Fique em casa, só sai se necessário for. E se sair, tome todos os cuidados necessários. E por onde forem, representem a 47ª frase do hino nacional do nosso povo, que diz: verás que o filho teu não foge à luta. Porque o nosso povo precisa disso. A situação já está ruim, mas se nós fugirmos à luta, esse ruim multiplica por 2, por 3, por 4, por 5. E amanhã ou depois, se esse país se afundar ainda mais, você precisa ter a humildade de saber que você não fez um negocinho simples de 3 palavras chamada a sua parte. E é o que eu tento fazer o tempo inteiro. Faça a sua parte. Para melhorar, você tem que fazer a sua parte. Eu me comprometo a fazer a minha. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Rick Chester. Eu quero agradecer em nome do Ricardo, do Cauê, do Marcelão, do Rony, nossos repórteres cinematográficos que também ficaram ligados como eu e admirados, né? Me parece, eu estou vendo no rosto da rapaziada. Filipinho na retaguarda, Ivo Barreto, a Jaque. Nossa Senhora, sensacional. Muito legal, hein? Tarde Top, ei! Aqui, hein? Tarde Top na Rede Brasil de Televisão. Dr. Norton Sayeg é o convidado a partir de agora. Dr. Norton, que é um geriatra, que é um gerontólogo. Aliás, eu achava que seria a mesma coisa, mas óbvio que não. Geriatra e gerontólogo. Até uma curiosidade minha, acredito que muitas pessoas. Defina pra gente, Dr. Norton Sayeg. Boa tarde, muito obrigado, hein? Boa tarde, prazer imenso estar aqui com você, Fatioli. Então, o geriatra é o médico. Tá. E o gerontólogo é o estudioso, é a nutricionista, a enfermeira. Ah, perfeito. São as pessoas que trabalham com pessoas idosas, mas não têm o título de médico. Perfeito. O geriatra é o já médico. Já tem, perfeito. Olha, gente, Dr. Norton esteve com a gente, já era o Papo em Dia, né, doutor? É que nós também apresentávamos aqui com a Gisele Alves, enfim.
E agora estamos todos juntos, Gisele, eu e Nani. Dr. Norton, ele desenvolveu, depois de 12 anos de muitas pesquisas, um neuroprotetor coadjuvante no tratamento do Alzheimer e outras doenças que afetam a memória, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Para quem não sabia, Dr. Norton, através desta pesquisa e pelo fruto do seu próprio conhecimento, depressão e ansiedade também, além do próprio mal de Alzheimer, afetam a memória. Doutor, o que é neuroprotetor coadjuvante? Então, veja, não existe cura para a doença de Alzheimer. Não existe, eu me lembro que o senhor falou isso da outra vez. Você vai, a partir do momento que a doença é diagnosticada, a pessoa vai conviver obrigatoriamente com ela. Exatamente. Agora, tem que conviver com qualidade de vida. Então, eu fiquei inconformado, porque desde 2003 que nós não temos nenhum medicamento para ajudar no tratamento do Alzheimer. Desde 2003? Desde 2003 Minha Nossa Senhora, doutor, vão aí 18 anos. Exatamente, sem nada, sem nenhuma novidade. Aí eu me debrucei com a farmacêutica Karina Forlenza e falei, não, é impossível. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma fórmula de modo a estacionar pelo menos essa doença e não deixar ela evoluir. Porque a evolução é trágica, Facione. Eu sei. São aquelas pessoas que não são tratadas e aparecem com feridas nas costas, feridas que não cicatrizam nunca, tendo que ser alimentado por sonda, enfim, de uma situação de uma morte indigna e com muito sofrimento. Deixa uma dúvida a partir dessa sua resposta. O mal de Alzheimer, ser tratado no começo, é uma certeza que ele não vai evoluir ou não? Não, não é uma certeza, mas é uma grande possibilidade. Tá. Desde que você siga os 10 passos, existe um decálogo, né? Para você seguir os 10 passos, entre eles o uso de medicação e o uso de neuroprotetor, sim, você estará aliviando o paciente de muitos sintomas, e não só o paciente, a família, porque a família que é atingida. Porque o paciente nem sabe direito se ele existe, se ele não existe, quem é, quem ele deixou de ser. Mas a família sofre demais. Sim. E como a gente deve, ou como as pessoas que estão nos assistindo agora, Dr. Norton Sayegh, como as pessoas podem ou devem, não existe, acredito que não sei, uma fórmula completa ou exata, mas como podemos desconfiar? Eu estava aqui dando uma enrolada para buscar uma palavra, um termo que eu entendo mais apropriado. Como podemos desconfiar? Ou quando devemos ficar alertas em relação às pessoas que convivemos diariamente, que podem, que a gente não vai ter essa certeza, ou ainda não tem, que podem estar com mal de Alzheimer? Essa é uma pergunta crucial e muito importante, muito inteligente da sua parte. O importante é quando os problemas de memória afetam o dia a dia da pessoa. É a primeira maneira da gente observar. Atenção, hein, vocês que nos veem. Olha o que o Dr. Norton está nos ensinando e explicando. A questão da perda de memória por parte de alguém é o primeiro sintoma mais notável, mais observado. A memória recente. Então você pergunta, que igreja você casou? Ele é capaz de lembrar. Capaz de lembrar o nome da primeira professora, da primeira namorada. Mas fatos recentes, não. Mas aí você pergunta, o que você jantou ontem? Ele não tem a mínima ideia nem se ele jantou. Ele não lembra desse fato. Então, são as memórias mais recentes que estão alteradas no começo da doença de Alzheimer. E é muito importante explicar para a população que,
problema de memória em idosos ou em qualquer idade é doença. E sendo doença, tem que ser tratada com médico. Existe um tabu, um mito na população de que é normal perder memória à medida que envelhecemos. Não é normal coisa nenhuma. Não é. Não é normal, isso é uma bobagem, é um absurdo. E se você acha que é normal, você não tem que fazer nada. Agora, quando você sabe que é comum, que é tão frequente e que muitas vezes não é Alzheimer, são devidos a outros fatores e muitos deles reversíveis, que é possível você fazer uma intervenção. Ah, levei meu pai lá no Norton e o Norton curou o Alzheimer do meu pai. Não curei Alzheimer nenhum. Não era Alzheimer. Era uma outra condição. Ou seja, o que o senhor quer passar e quer nos orientar é que alguns sintomas de algumas doenças se confundem e as pessoas falam, é Alzheimer. Os médicos sem diploma, não é? É Alzheimer, é isso? Exatamente. Muito cuidado. Alzheimer é o último diagnóstico, quando você esgota todo o arsenal de possibilidades de perda de memória à medida que nós envelhecemos. Alzheimer é genético? Se meu pai teve, eu vou ter, minha filha poderá ter? Não. Existe, na realidade, dois tipos de Alzheimer. Um que é hereditariamente muito forte. Qual? Mas, graças a Deus, é apenas 5% da população. Olha. 95% é idade dependente. À medida que você envelhece, você vai tendo mais doença de Alzheimer. Então, eu não sei se cabe a pergunta, mas de qualquer maneira, como eu falo, o médico é o senhor, eu faço as perguntas e espero não estar dando um fora, não é? Então, nenhuma outra doença, ela provoca, apressa ou alavanca o mal de Alzheimer numa pessoa? É assim ou não? É assim mesmo. É assim? Exatamente. Não existe um gatilho. Não existe. Uma coisa que a gente desconfia, que a gente vê muito no consultório, é quando a pessoa sofre uma perda muito grande. Da memória? Não, uma perda... A perda de uma pessoa querida, um ente querido? De um ente querido. Ou a aposentadoria, os problemas financeiros. Tem um baque, tem uma perda, uma perda desde sentimental até financeira. Uma baque, tragédia como um revertério na vida. Isso pode atuar como um gatilho, quer dizer, ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas isso tende a acelerar a doença. No seu consultório, em sua clínica e nos seus pacientes, onde o senhor empresta o seu conhecimento, qual é ou qual foi o paciente, homem ou mulher, mais novo, ou de idades mais novas mesmo, né, que o senhor atendeu? 47 anos. Meu Deus. Mais uma desgraça. Já num estágio avançado. Estágio avançado. E quanto mais cedo se manifesta a doença, parece que piora a evolução. É muito mais rápido, é menos benigna. Quando começa lá pelos 80 e vai declinando devagarzinho, você pode interferir. Agora, o que não pode fazer é o que muita gente faz. Vovô não sabe mais meu nome. Mas que idade tem seu avô? 80 anos de idade. Isso é normal. Normal coisa nenhuma. Vá buscar ajuda, porque pode não ser Alzheimer. Perfeito. Um remédio para dormir pode simular perda de memória. Você simplesmente faz a adequação da prescrição e essa memória retorna. Então, por isso que quem é que vai ver isso? É o médico. Eu fico preocupado com essa coisa da pandemia, porque os pacientes estão com medo de ir ao consultório. Sim. E com isso estão deixando passar uma parte importante que é irrecuperável. Então, o que eu aconselho, todo mundo com máscara,
mantendo o isolamento como social. Aqui estamos. Como mantendo 1,5 metro pelo menos distanciamento. de distanciamento. Então, não deixe de ir ao médico, porque isso pode representar uma piora e aí não tem jeito. E aí eu tomo a liberdade não, eu me coloco na missão mais do que necessária de recomendar a você de São Paulo, da Grande São Paulo, ou de qualquer região brasileira que nos assista agora, através do rbtv.com.br, a você que nos vê pela Rede Brasil de Televisão, pelo canal 50.1, nas várias operadoras que estamos presentes, consulte, faça uma consulta com o Dr. Norton Sayeg. Procure, se informe, se aconselhe, busque ajuda médica. Não vá naquela conversa do vizinho, do salão de cabeleireiros, do ponto de táxi, dos colegas do futebol, da mesa de bar, porque médicos sem diploma, e não estou ofendendo ninguém, tem tudo quanto é lugar. Na pandemia, então, minha Nossa Senhora, todo mundo sabe tudo, tem a cura para isso, para aquilo e para colar. Não! Como o Dr. Norton Sayeg, do alto de sua experiência, falou, procure um médico. Talvez o que vocês pensam ou imaginem que alguém da sua família ou próximo a você está com Alzheimer, pode ser uma outra doença. Por isso, é fundamental procurar um geriatra e gerontólogo como o Dr. Norton Sayeg. Dr. Norton, e nós fazemos à distância. Também? Também. A videoconferência, no caso? É uma videoconsulta. Perfeitamente. E muitas vezes Alzheimer é muito de bom senso. E as pessoas vão saber procurá-lo, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Dr. Norton Sayeg. A Tarde Top continua na Rede Brasil. A informação em primeiro lugar. Até. Fati, maravilhoso, coisa boa, hein? Agora ao vivaço para vocês no Brasil todo. Que coisa boa, gente. Muito, muito, muito feliz. Afinal de contas, né? São 31 anos fazendo televisão ao vivo. Ficamos esse tempinho aqui fazendo gravado para vocês, mas agora, a partir de hoje, ao vivaço aqui nesse programa super especial para vocês. Claro que depois a gente vai definir qual vai ser o nome, né? Porque era Tarde Top, mas agora, nesse horário, já não pode ser mais tarde. Então vai ser uma noite show, será? A gente mexe com um pouquinho de cada, noite show é bacana, né? Então sejam bem-vindos, porque hoje teremos, olha só, aquele cantinho do artesanato que todo mundo ama. É um espaço que a gente faz um artesanato e que tem ajudado muitas pessoas, viu? Porque nós temos os melhores nomes, né? As pessoas mais competentes nesse país aí no artesanato, que eles fazem bem como uma doação mesmo, sabe? Vem ensinar o trabalho deles para você aprender a fazer e aumentar a renda aí da família, tá? Uma renda extra. Então, olha o que a Cá Marcelo, artesã, vai ensinar hoje para vocês. Gente, olha o que é essa caixa de temperos. Vou mostrar porque é simplesmente fantástica. Olha isso. Olha que máximo. Vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Guardar os temperos. Uma graça, o trabalho dele é fantástico e você vai aprender a fazer essa caixa. Lembrando que teremos hoje um desfile lindo no nosso Momento da Moda, porque a gente tem que começar ao vivo assim, mostrando o que tem de mais belo. E hoje a marca Mulheres de Asas vai fazer um desfile lindo, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar aí antenado para saber o que está na alta, o que está usando, o que vem por aí na moda, né? E minha amiga Kátia Paganotti, influenciadora digital, vai estar comigo na hora do desfile. Ai, gente, ela é fantástica, diretamente do Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindos nesse momento, a partir de hoje, ao vivaço, voltando ao que sempre foi aqui na Rede Brasil de Televisão, um programa feito com muito amor para vocês. Bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Bom ter você aqui e parabéns pelo trabalho, que é fantástico essa caixa, hein? Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui e ensinando o meu trabalho, né, que é um trabalho de pintura em tecido, né? A gente agrega outros valores aqui, põe no MDF, mas é legal a gente mostrar essa diversidade que dá para fazer com pintura em tecido. Então, hoje eu trouxe essa caixa de tempero, que é, na verdade, MDF, ó. Ela é madeira, revestida com tecido, onde a gente pinta em cima. Né? Então, para quem gosta de pintura em tecido, é uma ótima dica. E lindo. É um presente maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa também gosta de ter uma caixa dessa, né? Sim, e a caixa pode ser feita de outras formas, né? Como faz para bijuteria também, você pode mudar depois. Exatamente. Né? Aqui você pode fazer pintura de bijuteria, você pode fazer de chá, né? Exatamente. Tem uma de chá ali na mesa que depois eu trouxe. Né? Então, aqui, gente, é simples. Primeiro você tem que preparar o MDF, como sempre a gente faz,
que é lixar, né? Você pega a caixa, lixa, aí você vem com uma demão de tinta, né? Espera secar, dá uma lixadinha de novo, a segunda demão de tinta, preparou a caixa para ela estar... Quais os materiais que preciso para fazer Vamos lá. essa caixa? Inicialmente, eu preciso de uma caixa de MDF, Sim. tá? Tinta PVA, para você poder fazer a pintura da caixa, lixa para lixar, o rolinho, os pincéis adequados, tá? Tá na tela aqui, para quem está em casa aí, já anota aí a lista de materiais, gente. Ó. Isso. Aí você aprende passo a passo e depois também siga nas redes sociais, que com certeza ela vai postar com muito carinho para vocês. Inclusive, eu coloquei o risco também lá no meu Instagram, para quem quiser fazer essa caixa, está lá disponível para quem quiser fazer. Como que é o Insta? É @ateliêkmarcelo. Tá certo. Tá bom? Então, gente, é assim. Então, vocês vão preparar a caixa, certo? E aí, nós vamos revestir a caixa com um tecido aqui em cima. Esse tecido, gente, é simplesmente um algodãozinho cru, tá? Qualquer tecidinho mais leve, não põe um tecido muito grosso para ele aderir bem. E a cola é cola branca, cola escolar mesmo, você vai aderir aqui. E aí você vai transferir o seu risco, aquele que você escolheu para fazer o tema da sua caixa. Aqui, no caso, eu escolhi esse personagem, né? Um Mickey cozinhando. Isso, porque é uma caixa de tempero. Então, aí eu já adiantei um processo aqui, já fiz a parte do fundo, né? As cores do fundo também estão no guia de cores, tá? Tá tudo lá bonitinho. E vamos agora, eu quero mostrar para as meninas como é fácil pintar aqui em cima desse MDF, como não muda a pintura em tecido ao pintar em cima de um MDF, tá? Certo. Os meninos também, viu, gente? Que tem talento, que gostam de pintar também, fazer artesanato. Meninas e meninos. Verdade, eu tenho muitos meninos. Sim. Vamos lá. O único detalhe é que eu uso uma misturinha, que é um preparo que a gente faz para deixar o tecido um pouquinho mais umidificado. Você faz esse trabalho há quanto tempo já? Ui, perdão. Eu faço pintura em tecido há 6 anos. Eu faço. Vamos lá. Então, eu começo molhando o meu pincel na minha misturinha e venho aplicando por partes, ó. Movimento circular para preencher toda a parte. Aqui é só para umidificar, para a tinta deslizar melhor no processo da pintura. Esse personagem, ele é amado, né? Sim, todo mundo ama. Todo mundo ama. E aí, e ele é bem simples de pintar. Então, qualquer pessoa que esteja interessada em começar a aprender, deve começar por temas fáceis. E esse é um deles. Curso? Você ensina? Sim. Sim, eu tenho o curso. Vamos lá. Vou trocar meu pincel. Vou fazer um pouco de profundidade aqui para dar um efeito de sombreado, de 3D, né? Então, vamos lá. Coloquei aqui o cinza. Tiro o excesso e venho com o pincel trabalhando um pouco esse cinza sobre aquela misturinha que você anteriormente aplicou. Quem pinta tecido sabe que o tecido absorve, né? E seca muito rápido. Então, essa misturinha, ela ajuda bastante na hora de você colocar a sua tinta e ela não vai absorver tanto e você vai conseguir trabalhar com ela mais facilmente. Aí vem, ó, fazendo o contorno certinho. Contorno tem sempre um segredinho, né? Tinta de um lado do pincel, o outro tem que estar limpinho. Pincel em pé e a tinta para o lado do risco. E aí vai sair um contorno mais perfeitinho. Nossa, acho que se eu fizesse isso, ia sair tudo bordado. Não, sai direitinho. É só a maneira de pegar no pincel, Nani. Ah, não, amiga. Eu tremo, ia sair tudo bordado. Ah, mas eu também tremo. Você nada, tá perfeito aí, viu? Somos duas tremedeiras. Olha só. Ó, aí vem e vai colocando o branco e fazendo com que esse branco entre no cinza e faça um mesclado para dar esse sombreado do chapéu, essa profundidade do chapéu, que foi o que eu fiz ali naquele lá. Deixa assim, ó. Nós vamos repetir esse mesmo processo em toda a roupinha do Mickey, tá? Nas mãos, aqui na doma, no chapéu de cozinheiro, né? Então, todo esse processo.
nós vamos fazer o mesmo processo em todo o nosso Mickey. A tinta escura, ela serve para dar profundidade. Então, ela tem que ir nas partes que estão mais escondidinhas, que estão mais nas entranhas, assim, nas partes mais Pra de realçar dobra, mesmo, né? para realmente realçar. Então, o tom mais escuro, ele dá uma profundidade. E o tom mais claro, ele levanta, ou seja, dá o aspecto de 3D. Certo? Vou fazer essa parte e depois a gente vai fazer uma outra parte da caixa. Quando você faz essa parte, eu só vou mostrar aqui, Tudo bem. né? Porque aí você pode terminar nessa parte aí, que é o mesmo processo. Olha o trabalho dela, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha isso. Olha que lindo. Uma caixa de chá cheinha de poá. Olha que amor. Olha que fofo. Tudo aqui, ó. Tem suplá, tem panos. Ó aqui. Olha que ideia fantástica. Ó, Natal. Maravilhosa essa pintura sua, viu? Obrigada. Tudo lindo. A gente fica muito feliz quando Que lindo. o trabalho é Não, tudo fantástico. apreciado. Olha isso, gente. É perfeito. Pronto, voltei. Deu tempo certinho de eu terminar. Gente, aqui o tempo é rápido, é curto, a gente não consegue fazer tantos detalhes, mas é isso aqui, tá? Então, nós vamos reproduzir isso em todas as partes que vão branco, que é, no caso, a doma, o chapéu e as mãozinhas, certo? Trocando as cores, nós vamos preencher o rostinho dele. Para o roxinho, eu gosto sempre de usar 3 tonalidades diferentes. 2 de base e uma para dar uma profundidade maior. Então, essa aqui fica, a mais escura sempre fica para o final, tá, gente? Então, vamos lá. Eu começo dando profundidade ao redor dos olhos. Junto aqui dessa parte preta. E aqui no meio, eu coloco um tom mais claro. Para dar esse efeito. E aí, nós vamos fazer isso no rostinho todo também. É uma delicadeza, né? O legal do tecido, da pintura em tecido, é que ele é muito versátil. Ela não fica só limitada, né? Quanto tempo a gente tem que esperar secar para poder começar a pintar? Como assim? A É, que caixa? você a caixa. A gente cola o tecido na madeira, espera por volta de umas... Eu gosto de dar umas 6 horas. 6 horas, né? É, para secar bem mesmo, para a cola não mexer o tecido também, né? Exatamente, porque a tinta pode umedecer a cola e aí você acaba perdendo seu trabalho. Franzir, né? Exatamente. Então, eu dou um tempo de secagem grande. Faz à noite e pinta no dia seguinte. Isso! Tá mais quente, é melhor ainda para secar. É verdade. Essa aqui foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz à noite e agora que eu tô... Diego já pensando, nossa, mas a Nene pinta, hein? Viu, né, Diego? Mas, gente, pintar não é um bicho de 7 cabeças, não. É muito Mas nem simples. de uma também, né? É muito gostoso, é muito É simples. lindo para quem sabe. Todo mundo pode aprender. E como você disse no começo, tem ajudado tantas pessoas. Sim. Aumentou a renda, o artesanato hoje é quase a principal fonte de renda de muitas famílias, né? Exatamente. E assim, durante essa pandemia, muita gente que perdeu o emprego formal sim. teve que ir para o informal. E o artesanato foi uma saída encontrada por muitas dessas pessoas para poder sustentar, né, dar sustento à família. Sim. Então, eu sempre falo que é uma porta que se abre. É muito detalhe, tá, gente? Não é uma coisa assim que você vai conseguir fazer rápido. Artesanato não é um produto industrial que você faz em séries, né? Você faz ele devagar, Sim.
com paciência. Nenhum vai sair igual ao outro. Eu estou fazendo esse aqui, não vai sair igual aquele. Eu fiz um antes desse, não sai igual esse. Aí a gente vai vendo que não dá para reproduzir em série, né? Porque a mão do ser humano não é máquina, né? Qual que é a parte mais difícil para pintar o Mickey? A parte mais difícil de pintar o Mickey? Eu acho que não tem nada. parte mais difícil. Mais detalhe aí? Eu acho que a parte mais difícil dele é realmente o rostinho. O rostinho, né? Porque aqui nesse caso, tá? Nesse caso ele é pequeno. Então ele é mais um pouco pequeno, Minucioso, não é né? minucioso. Então ele é um pouco mais dá um pouco mais de trabalho, mas não é impossível. É muito gostoso de pintar porque é um personagem fácil, é como eu falei. Existem pinturas que são mais sofisticadas, que são realistas, né? E aí essas são mais difíceis um pouco, exigem um pouco mais de estudo, né? Porque a gente precisa estudar para poder chegar em algum lugar, né? Bom, feito isso, eu tenho que esperar secar. E com a cor mais escura, eu vou só dar uma explicadinha aqui. Eu vou pegar um pincel de acabamento, com a cor mais escura que eu escolhi para fazer aqui, eu vou só no cantinho dos olhos, nesses cantinhos aqui, eu vou dar mais um pouco de profundidade embaixo da boquinha. Então, eu vou dando essa profundidade, tá? Finalizando a caixa, para ela chegar nesse ponto que ela tá aqui, tem alguns detalhes. Aí entra o pincel filete, né? E o boleador, que é pra gente fazer os detalhes. E os stencils, gente, que são os nossos. Muito, né? O meu tá até sujinho, porque eu usei antes de vir para cá. Então, ó, eles ajudam muito a gente na hora do nosso trabalho. E agrega muito valor, né? Então, ele é bem gostoso de trabalhar. Então, aqui eu fiz um pesponto com o pincel filete, tá? Com a caixa, com a tinta preta, e vim com o boleador e a tinta branca e coloquei umas bolinhas. E aí ficou dessa forma aqui, ó. Isso, exatamente. Esse mini poá, tá vendo? Mini poá, para dar um detalhe na caixa, para dar o acabamento dela, né? Porque aí, quando a gente vê assim, fala assim, nossa, mas vai ficar assim? Não, tem sempre o acabamento final, que é o que dá aquele charme, aquele glamour. E você está ministrando os cursos como? Online? Hoje presencial? eu tenho curso presencial, né? Convida todo mundo. E quem quiser participar, eu sou de Guarulhos, pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, pelo direct. E o meu curso online tá aqui, eu acho que disponibilizei o site, é www.caflix.com.br. Lá você encontra todas as informações do meu curso online. E também tem as informações, né? Tá no Insta, as redes sociais, que pode também, deve ter vários vídeos, né? Tem link para todos os lados. Tem canal no YouTube, gente. Qual é o canal? Como tá o canal Camarcelo, no YouTube. Camarcelo. Então lá deve ter muitos vídeos, né? Tem bastante vídeo que é o passo a passo, né? Gente, tem passo a passo de tudo. Tem passo a passo de fruta, tem tudo lá. Adorei, gata. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns. E tá aqui, gente, ó. Olha que linda. E viu que ela faz a mesma caixa, você pode usar só diferentes desenhos, né? Fazer tanto para chá como para bijuteria. Exatamente. Para suas esmeraldas também, joias, né, meu bem? Usa a criatividade. Lindíssimo. Isso aí. Parabéns, cara. Obrigada, viu? Obrigada eu. Gratidão. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí. Avisa a vizinha, a colega, a prima, a sogra, todo mundo aí, que agora a gente tá ao vivaço, tá? Que a gente volta já já com um desfile belíssimo.